Bom, boa noite então, entramos agora no turno da noite e vamos caminhando então para a última atividade do nosso evento, a nossa conferência de encerramento, que eu vou chamar então a professora Cláudia Pereira, coordenadora do mestrado, doutorado, do programa de pós-graduação da PUC-Rio. E o professor Vinícius Pereira, professor do programa de pós-graduação da UERJ. Eu já vou integrar a mesa aqui com eles e vou pedir, por favor, a gentileza de ceder um minutinho da nossa fala, um tempinhozinho da nossa fala, para um informe da maior importância, principalmente para a gente, Cláudia, que está na linha de frente em cursos de publicidade e propaganda. Como eu falei no painel anterior, o Eneus, que está integrando a comissão agora para as novas diretrizes curriculares para os cursos de publicidade e propaganda, vai dar uma falazinha para posicionar a gente do encaminhamento de como as coisas estão indo com o Ministério da Educação. Bom, gente, a nomeação aconteceu no dia 25 de janeiro e a gente foi comunicado só agora, né? Então, essa comissão é composta pelo Fernando de Almeida, da Intercom, o Luiz Carlos Correia, da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda, por mim, representando a BP2, e 5 representantes regionais. Na região norte é o Luiz César, da Universidade Federal do Pará. Na região nordeste é o Rogério Kovaleski, da Federal de Pernambuco. Centro-oeste é o professor Asdrubal Borges Sobrinho, Formiga Sobrinho, né, da UNB. Na região sul é o Fábio Hansen, da Federal do Paraná. E aqui na região sudeste é o Rodney Nascimento, da ESPM. Então, eles buscaram contemplar a questão de instituições públicas, confessionais, privadas, essas questões todas, né? Critiquei o fato de não ter nenhuma mulher na comissão, mas algumas coisas foram colocadas na perspectiva da gente pensar o seguinte: é uma oportunidade da gente pensar a relação com a área da comunicação, que foi uma coisa que não ficou muito bem resolvida na questão de jornalismo e relações públicas. Pensar também... Fala ali. Pensar também que a área, na perspectiva da discussão de comunicação e consumo, o que inclui fortemente a questão publicitária, desenvolveu bastante conhecimento acumulado nos últimos 15 anos e a gente tem um compromisso de colocar nessas diretrizes a importância dessa discussão da comunicação e consumo, né? Então, além disso, aí vem as questões técnicas. Ninguém quer tornar o negócio das particulares inviável, né? E são os critérios mínimos de duração de curso, o que é que vai poder ser feito, quanto vai se poder fazer à distância ou experimentação de novas formas e atividades complementares, que são as coisas que já estão colocadas aí e que, pelo fato de serem diretrizes para o ensino superior e na forma como esse negócio está sendo pensado, você também não tem muitos espaços para inovação. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem condição de fazer melhor é justamente a recuperação do sentido da área, que o próprio MEC viu que a separação da área da comunicação não foi uma coisa muito saudável. E a repercussão disso pode ser um viés de reestruturações curriculares que tem um viés fortemente tecnicista. E eu acho que o divórcio com a área de comunicação não vai acrescentar nada, muito pelo contrário, porque agora que a comunicação está se transformando de forma brutal, esse resgate e essa integração, que tudo vira convergência, vai mostrando que essa separação ela não é tão real nem viável, porque na prática o que acontece é justamente uma volta a essa integração entre as áreas da comunicação, em que o institucional, o promocional e o propagandístico têm o seu lugar bem consolidado. Então, com essa perspectiva,
que eu falo aqui por mim, que eu vou integrar essa comissão e defender os interesses dela. E eu acredito que também é o princípio de muitos de nós aqui presentes. Meus restos, desejando muito sucesso nessa comissão, que a gente seja... Só uma coisa, as etapas são o seguinte, a gente propõe um documento e esse documento vai para 5 audiências públicas nas 5 regiões, e aí as pessoas dos vários estados são convidadas a participar dessas audiências públicas, tá? Então a gente tem até julho para terminar, parece, esse documento, e depois começar as audiências públicas no segundo semestre. E aí só ficaria pronto no final do ano, entende? Como eu falei, só nos resta desejar boa sorte ao trabalho de vocês, sucesso e que isso traga muitas boas surpresas para a gente na formação em publicidade que eu trago também. Retomando o track, então, o segundo track, nós vamos ser brindados com a fala desses 2 grandes professores, super conhecidos no Rio de Janeiro e fora do Rio também. Acho que ainda prevalece as damas primeiro. Pode ser, professora? Então, eu vou passar a palavra para a professora Cláudia para fazer sua exposição. Eu vou sair dessa posição que eu estou aqui para não atrapalhar a leitura do PowerPoint, tá bom? Por favor, Cláudia. Bom, boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Tá bom? Queria agradecer muito o convite, né, do Sandro, do Guilherme. Esse aqui? Obrigada. Melhor. Queria agradecer muito o convite, né, do Sandro, do Guilherme, para participar aqui uma honra para mim, né, estar encerrando aqui o evento junto do professor Vinícius. E encontrar tantos amigos aqui, né. Fiquei chateada de não ter vindo mais cedo, mas eu tinha compromisso lá na PUC, então não consegui, ainda peguei um trânsito, então não consegui nem pegar a última palestra aqui. Mas, enfim, é um prazer imenso estar aqui. E eu vou tentar trazer alguma contribuição, né, para o tema do segundo track, no sentido das transformações, né? Pensar um pouco, de fato, o que se transforma e o que não se transforma dentro do contexto da publicidade. E aí eu trago um pouco, muito, né, para o recorte da minha pesquisa, que é a juventude, né? Então, eu dei como título da minha fala hoje, consumo, entre aspas, né, da juventude, novas, tudo assim, né, aspas, interrogações, enfim, novas subjetividades e publicidade. Eu vou ler, porque assim eu controlo melhor o meu tempo, senão eu perco o controle. Pensar, observar, pesquisar, problematizar a juventude são práticas relativamente recentes, pelo menos no campo científico. Podemos remeter ao início do século XX, quando o psicólogo Stanley Hall escreve Adolescência, de 1907, abrindo um caminho teórico que vai se intensificar e se consolidar também na sociologia e na antropologia dos anos 40, com a Escola de Chicago e 20 anos depois, na Universidade de Birmingham, no CCCS, Center for Contemporary Cultural Studies. Foram os estudos culturais, portanto, que primeiro perceberam o caráter sociológico da juventude para além do psicobiológico. Se em Chicago, William Footwhite, o antropólogo, né, registra a presença de normas, valores e hierarquias dentro das gangues da cidade de Cornerville, 2 décadas depois, no Reino Unido, mods, rockers, punks, skinheads passam a ser observados como subculturas resistentes da classe trabalhadora. Ainda se o contexto de William Footwhite era de uma juventude que ia para a frente de batalha da Segunda Guerra Mundial, ali naqueles anos 60, os jovens estão à frente da revolução cultural, da contracultura e de todos os movimentos libertários pós-guerra que mudam o mundo em vários aspectos. Como demonstra Edgar Morin, as culturas juvenis emergem junto com os meios de comunicação de massa, a partir de 55, e são elas que, até os dias atuais, movimentam a nossa sociedade de consumo. Mais que isso, podemos pensar que nós consumimos a juventude como um conceito publicitário há um bocado de tempo, pelo menos desde os anos 40 e 50. Nesse momento, em 2018, estou aqui me propondo a falar sobre consumo, subjetividades, publicidade, do ponto de vista de uma senhora de 75 anos. Não sou eu, ok? Não estou falando de mim, eu estou falando da juventude, né? Porque a juventude, tal qual a conhecemos nas ciências sociais, como eu acabei de introduzir aqui, ela tem 75 anos.
E aí eu trouxe o Keith Richards em homenagem ao Vinícius, que ele gosta muito, que eu sei. Né? Então, a gente pode afirmar que essa juventude aí, né, que todas as gerações de jovens que passaram por esse período de tempo convivem nos dias de hoje. Né? Se a gente pensar que pessoas de 70, 60, 50, 40, 30, 20 anos, todos já tiveram ou têm sua experiência de juventude. Isso significa que ser jovem hoje não é novidade. Né? Aliás, os jovens nem mais se identificam com esse rótulo. Eu sou jovem, juventude, eles acham a palavra juventude estranha. Mas já foi novidade nos anos 60 e 70. Né? E aqui tem uma capa da revista Time que fala, que elege, né, as pessoas de 25 anos ou menos como personalidade do ano. Significa também que há juventudes reivindicadas por suas respectivas gerações. Como demonstra Lawrence Grossberg, a geração dos anos 60 se considerava dona do rock, né, e não aceitava passar o bastão para as gerações que sucederam. O rock de verdade, entre aspas aqui, era deles. É um fato o envelhecimento das culturas juvenis ou das subculturas. A subcultura persiste muitas vezes como estilo de vida, sofrendo algumas adaptações, mas sem ser abandonada pelo praticante. E esse exemplo se replica para outras situações. Eu tenho um grupo de pesquisa, o JUC, né, Juventudes Cariocas, Suas Culturas e Representações Midiáticas, e a gente realizou aí durante mais de um ano, quase 2 anos, um trabalho de campo em pistas de skate, né, que a gente foi observar diversas dinâmicas desses jovens de todas as idades, com a cidade, com a própria cultura material do skate, com as relações, enfim, com a tecnologia, com comunicação de modo geral. Então, como eu disse lá, a gente encontrou praticantes de 15 até 45 anos, né, todos juntos lá. Eles são arquitetos, advogados, analistas de sistemas, pais de família, que se encontram pelo menos uma vez por semana para dar um rolê. Né, encontrar com os amigos, se exercitar, todos muito joviais, mas cheios de responsabilidades adultas. Porém, ali na pista é todo mundo igual. Né? Nós chamamos de ageless as pessoas que já não são tão jovens na idade, mas que ainda mantêm uma aparência e estilo de vida jovial. A juventude passa a ser uma categoria estendida a todas as idades, para trás, né, e para frente de sua cronologia. Agora, recentemente, saiu a última edição da Nature, não é exatamente a última edição, mas é uma coleção de artigos sobre a adolescência, em que eles delimitam a adolescência de 10 a 24 anos. Né? A OMS também está usando essa convenção de adolescência de 10 a 24 anos. Então, aí a gente está vendo que a ideia de juventude, né, nesse sinônimo com adolescente, está se estendendo cada vez mais. E a publicidade se apropria desse valor tão interessante da ideia de juventude estendida. Né? Afinal, os Forever Young vendem, né? E em se estendendo para os cabelos brancos, vende ainda mais e por mais tempo. Então, quanto mais jovem a gente se achar, mais a indústria, né, vai vender, né, para a gente experiências, viagens, roupas. Né? Então, isso é interessante. E nesse sentido, como eu disse, que a juventude pode ser compreendida como conceito estratégico para a publicidade. Eu publiquei um artigo em 2010 na revista Comunicação, Mídia e Consumo, em que eu proponho que a juventude é um fenômeno social que é reflexo e produto de um imaginário coletivo e que se constitui a partir de um conjunto de valores: modernidade, felicidade, sociabilidade, amizade, liberdade, influenciando a maneira com que indivíduos de todas as idades consomem produtos e ideias. Mas, paradoxalmente, como fica isso se a juventude vive uma crise conceitual e de identidade? Como eu falei, a juventude tem 75 anos hoje. Né? O que é ser jovem hoje? Né? O que é ser jovem hoje? Né? Não é fácil definir isso. Né? Que subjetividades surgem dessa crise? Por outro lado, seria essa nova geração, de fato, tão diferente das anteriores? Ou simplesmente o que muda é o contexto, provocando novas reações? Mas ainda, não haveria mais permanências do que mudanças no percurso dessas juventudes que se sucedem ao longo de pouco mais de 50 anos? Como podemos pensar, por extensão, nas transformações da retórica do consumo, a partir dessa minha proposição, a de que a juventude é o conceito publicitário dominante? O que é novidade nesse contexto? A mim me parece que estamos de novo diante de jovens, né, no contexto, se a gente olhar o jovem de hoje, né, de fato jovens, que estão participando de uma nova revolução, que é a revolução tecnológica. Todos estamos participando, né? Mas os jovens de forma muito mais próxima e dominando mais, digamos assim. Eles estão no centro das atenções e tensões,
pois voltam a mostrar um enorme potencial transformador como aqueles dos anos de guerra e da contracultura. E como eles pagam um preço alto, aqueles, né, lá dos anos 60, pagam um preço alto por estarem no centro. Quando interessa ao senso comum, parece que eles são mais alienados, superficiais, imaturos, irresponsáveis, desinteressados, dependentes, viciados, enfim, aí vem uma série de acusações. Por isso mesmo, é preciso que, principalmente nós, pesquisadores que se dedicam ao tema, suas diversas interlocuções com diferentes campos, né, do saber, idealmente publicitários, né, e todos os profissionais de mídia relativizem o que há de novo nas novas gerações. Né, e a gente pode relativizar olhando o contexto. Aqui tem um vídeo, não sei se eu vou conseguir mexer. Bom, aqui embaixo tem uma fala, a gente fez um exercício em sala de aula com os alunos de graduação, para a pesquisa de uma das minhas orientandas, e a gente pegou alguns depoimentos sobre juventude, o que eles pensam sobre essas relações todas com a juventude. Né? Eu vou ler só uma aqui. Um fala assim: essa coisa de geração X, Y, Z, isso tudo faz sentido. Não faz sentido. Entre uma geração e outra, há pessoas que são intermediárias, que não são nem uma coisa nem outra. Ou seja, eles não se identificam com esses rótulos, millennial, X, Y, Z. E aí eu vou pontuar agora com algumas peças publicitárias para tentar demonstrar essas questões todas. O som, a gente não testou o som, Guilherme. Será que está funcionando? Desculpa, esse foi o único vídeo que eu encontrei no YouTube. Não está. Já parou para pensar que seu pai também já foi adolescente? Pai? Moda, né? Cabem até 30 músicas. Mas dá pra ver mais na internet, né? Quem? Não tinha internet. Vem cá. Ó, pai. Cookies Balduco. Paga dois. Dois? Gostoso de verdade é família de verdade. Por outro lado, bom, então já falei da diferença, né? Não são tão diferentes assim. Então, esse comercial fala um pouco dessa... São dois jovens ali, só que um foi jovem há 30, 40 anos atrás, né? E o que muda é o contexto, né? No caso, a tecnologia. Então, voltando ao nosso percurso histórico, quem vivia seus 15, 20 anos em 1955, 60, eram jovens emblemáticos, né? Eles marcaram um tempo. Depois deles, tivemos outras juventudes, a dos anos 80, como a minha, que viveu o medo da AIDS, o fim da Guerra Fria e da ditadura no Brasil, mas que se viu finalmente contemplada pelo Rock Brasil, com menos engajamento político e mais diversão. Depois dos anos 90, a juventude se dividiu entre o niilismo pós-punk do movimento grunge e o consumismo yuppie. Aqui estão alguns ícones, né, dessas gerações todas, tão diferentes entre si, mas tão representativas também. Né? Durante essas 2 décadas, os jovens parecem ter mais assistido ao mundo do que atuado nele, se compararmos com Caetano, Ney e Keith Richards, lá do início. E o que temos hoje nos anos 2000, 2010? Há jovens querendo mudar o mundo? E quem são eles? Né? E qual é o lugar da comunicação e como que a publicidade representa isso também? Então, desde que nasceu, né, em 1955, a juventude tem sido o centro do mundo industrial, depois global e agora digital. Proponho, então, pensarmos sobre a juventude como uma construção social que, como tal, é parte inerente de um contexto. Impossível separar os dois. O jovem, ou a ideia de juventude, é a expressão de um tempo, ou, mais ainda, uma reação a um tempo. Em alguns momentos, se antecipou a ele, como fizeram os beatniks nos anos 50, com suas performances e literaturas libertárias.
Os enfrentou com coragem, como fizeram os estudantes revoltosos de 1968, os provocou com rebeldia e irreverência, como os hippies dos anos 70, a juventude resistiu, como os punks de 76, e cedeu, como os yuppies de 1990. Mas, parece verdade, são essas reações decorrentes do contexto histórico, social, cultural e cada vez mais tecnológicos que têm sustentado a construção social e midiática do que é a juventude. Quais são as respostas que os nossos jovens de hoje nos têm dado? Penso que as reações dos jovens ao contexto tecnológico se dão na construção de uma nova relação com espaços e lugares. Escapando da complexidade da discussão sobre a relação entre espaço e lugar, né, porque aqui não é um espaço para isso, a gente pode pensar que essas ocupações acontecem nas redes, nas ruas, né, nas mídias, nas praças, nas telas, nas lonas, sem privilégio de uns, nem prejuízo de outros, é tudo junto, né? É na combinação de todos esses espaços, lugares, que se constituem as novas configurações da subjetividade juvenil, fugindo um pouco dessa ideia de que o jovem não sai de trás do celular, e, enfim, eles estão fazendo muitas coisas na cidade, né? Subjetividades que buscam se tornar visíveis por uma causa coletiva ou individual, pelo simples desejo de ser conhecido ou pela complexa necessidade de ser reconhecido, não importa. Os jovens reagem ao mundo sendo sujeitos visíveis, dentro ou fora de casa, na tela da rede, né? E aí aqui a gente tem alguns espaços e lugares diferenciados dos skatistas que a gente vem pesquisando, né? Tanto nas pistas, nas batalhas de rap, e isso muito junto com as redes sociais, né? Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A quarta, uma outra questão, né, que a gente pode pensar, né? Até que ponto há uma nova configuração da subjetividade da juventude, né? Essa juventude que é conceito publicitário, né? Ou, e é isso que eu proponho, estamos diante da emergência de uma nova configuração, isso sim, de espaços e lugares de subjetividade, de uma juventude que antes não tinha visibilidade, né? Antes você não tinha muito espaço para dar visibilidade ao que você estava produzindo, ao que você estava pensando, né? Nesse ponto, apresenta um aspecto muito importante da minha argumentação aqui, né? Que o meu ponto de vista é o da comunicação, sempre, né? Então, trazendo de novo o Morin, né, e acreditando nessa relação inerente entre culturas juvenis e os meios de comunicação, propõe um olhar que contemple os novos espaços e lugares das mídias que vêm sendo ocupados pelos jovens. Porém, que fique claro, não os reduza somente às mídias. Cada vez mais, no nosso grupo de pesquisa, no JUX, vemos as culturas juvenis agora se referindo a um pesquisador chamado José Machado Paz, que fez uma pesquisa em Lisboa, né, que mostra a ocupação da cidade pelos jovens, né? Não tem mais separação entre, né, a cidade virtual e a cidade real. A gente já não usa mais essa separação e tudo acontece tudo ao mesmo tempo. E isso acaba, de fato, se refletindo também na publicidade, que está tentando acompanhar essa nova velha juventude. Quer dizer, a ideia de juventude é a mesma, que mudam são os contextos. Tá sem som de novo. Galaxy J, para quem é mais completo, mais selfie, mais design, para quem é mais. Então, essa ideia de ser completo, né? E ser completo é você estar em todos os ambientes, né? Usando todas as formas que você tem de se expressar, de construir sua identidade. Esses jovens, eles querem ser vistos e percebidos, aliás, como sempre quiseram. Então, isso não é novidade, né? Quando você diz que os jovens hoje são narcisistas, exibicionistas, e muito por conta da mídia, enfim, isso era desde 1955, né? A diferença é que há um fato novo. Isso faz dessa juventude ser, de novo, diferente. O mundo digital, integrado com o mundo das ruas, essa é a nova configuração de espaços e lugares para a subjetividade juvenil, né? Aqui, de novo, né, essa integração entre as pistas de skate e as redes sociais. Postas todas essas questões, eu vou tentar propor duas coisas, né? A primeira, trazendo a publicidade, né, como eu estou fazendo, e a segunda, apresentando alguns resultados de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas lá comigo, enfim, no nosso grupo de pesquisa.
A publicidade é, dentre várias, a narrativa do consumo, como diria o nosso querido Everardo Rocha, né? É a que mais permeia a nossa vida cotidiana, né? A gente é atravessado o tempo todo pela publicidade. As minhas pesquisas se concentram na análise das representações midiáticas das juventudes na publicidade, né? Eu faço isso contemplando peças publicitárias com o contexto no qual estão inseridas e seguindo algumas teorias das representações sociais. É como se a gente entrasse numa máquina do tempo e observasse a juventude dos anos 50, 60, 70, né, décadas que me precederam, né, eu mesma como jovem, nos anos 80, mas que podem ser reconstruídas a partir da publicidade, que narra aquelas sociedades, sem nunca antes deixar de compreender tais contextos. Então, é possível você entender como era ser jovem nos anos 50, 60, 70 através da publicidade, mas para isso você precisa entender o contexto, né? E é nesse sentido que eu venho sempre tentando buscar mais as permanências do que as mudanças na juventude, né? Tentar escapar um pouco dessas novidades que se falam sobre ser jovem hoje e que essa revolução digital traz, né? E que às vezes a publicidade acaba caindo também nessa tentação, porque é assim que o senso comum entende, né? Os jovens como disruptores, né? E tendo uma relação completamente diferente com a sua própria experiência de ser jovem. Observando a publicidade de outros tempos, vejo que aquilo que julgamos novo já o foi no passado. Como dizia o meu querido Cazuza, que eu adoro, né, que para mim é um dos melhores tradutores aí dos anos 80, temos muitos museus de grandes novidades, e isso também na publicidade. Então, para organizar um pouco o que eu vim falando aqui, né, eu estou afirmando que a juventude é uma construção social que tem cerca de 75 anos e que sofre hoje uma crise conceitual de identidade, o que é ser jovem, adolescente a ser de 10 a 24 anos, o que isso quer dizer e como que a publicidade vai se apropriar disso, sendo a juventude um conceito publicitário importante. O segundo ponto é que há mais permanências que mudanças na sua trajetória até aqui. E o terceiro ponto, que, portanto, nem todas as gerações que passaram por esses 75 anos geram configurações de subjetividade tão novas como parecem, né, como mostra aquele primeiro comercial da Bauru. E, por outro lado, as mídias e as ruas oferecem uma nova configuração de espaços e lugares para essa subjetividade dessas juventudes que antes não apareciam. Elas não tinham como uma forma de aparecer. Então, só rapidamente agora percorrendo um desses 4 pontos, aqui a crise conceitual, né? O que é ser jovem hoje? Como que a publicidade está lidando com essa extensão da juventude? Então tem aqui um comercial, tem aqui um anúncio do Centrum, né, que é uma senhorinha anacrônica aqui, punk, né? Não é Cyndi Lauper, parece, mas não é. E aqui um comercial do Santander. A peça do dominó é composta por 2 pontas, cada uma com um número, variando de 0 a 6. São distribuídas 7 peças para cada participante. As peças devem ser colocadas nas extremidades do jogo, uma ao lado da outra, com pelo menos um número em comum. Quando o jogador não tem nenhuma peça que encaixe em qualquer extremidade, ele pode passar a vez. Ganha o jogador que consegue ficar sem peças na mão. Comercial dirigido a pessoas, né, na época de se aposentar ou de terceira idade, e com todos os signos aí de juventude, né. O segundo ponto, que há mais permanências do que rupturas, né, mudanças, a gente tem aqui alguns anúncios dos anos de 1959, das meninas ali conversando, socializando. Depois a gente tem dos anos 70,
da fotografia como sendo central para registrar essa experiência juvenil, quer dizer, isso não é novo, né? Ali está falando da fotografia impressa, enfim. Em 2005, quando a gente ainda não estava também no auge aqui das redes sociais, a gente vê também muita questão da imagem, né, do registro da experiência como algo fundamental para a experiência da juventude. Terceiro ponto, nem todas as gerações geram configurações de subjetividade tão novas. Isso aqui foi muito em função da pesquisa da Amanda Antunes, que vai defender agora dia 19 de março, a tese dela, que ela faz sobre influenciadores, e ela traz a categoria de embaixadores de marca, e aí fazendo uma pesquisa esse ano passado lá em Nova York, na biblioteca, lá eu achei esse anúncio que é de embaixadores de marca, que vocês, a boa parte aqui nem conhece a marca Wrangler, dos anos 70, e ali está falando de embaixadores de marca, fotos de grupos jovens que serão embaixadores da marca em 1970. Então, quando a gente fala hoje de embaixadores de marca, não é uma coisa nova, é uma reedição de uma ideia já muito grande. Então, influenciadores sempre existiram também, né? As mídias, né, oferecendo novos espaços e lugares para a subjetividade de uma juventude que antes não aparecia, né? Então, se antes você tinha ali naquele anúncio mais antigo, né, o jovem como parte da família, só depois que ele começa a ser representado como um indivíduo, né, que não vive só em função da família, hoje você tem jovens que estão ganhando milhões, abrindo canais no YouTube e outros, né, espaços das redes sociais, falando exatamente sobre as suas individualidades, né? Então, o protagonismo dessa juventude hoje nas redes sociais é muito em função do canal que eles têm hoje, né? Não que eu costumo dizer que quando eu tinha meus 15 anos, eu estudava matemática, só matemática. Eu estudava matemática com a televisão ligada, o telefone aqui do lado e ouvindo música, tudo ao mesmo tempo, porque eu não tinha um smartphone. Se eu tivesse, eu estaria usando do mesmo jeito. Então, dizer que hoje eles fazem tudo e não se concentram... Não, a gente também sempre fez do mesmo jeito, né? Só que hoje temos uma coisa chamada redes sociais, tecnologia e tudo mais. E aqui também, para ir já finalizando, também novos espaços para expressão de juventudes que antes não apareciam, não eram representadas na publicidade, que hoje, por todas as questões também de ações afirmativas, enfim, elas vêm, a publicidade tem que trazer esse jovem, né, para o espaço do consumo. Enfim, então... Quando olho para dentro e sinto que posso mudar o meu mundo, olho para fora e vejo que devo mudar os olhares do mundo. Enxergando muito além do que a vista alcança, qualidade e quantidade bota na balança. Resultado de quem tem um olhar que define autoestima e confiança, servindo de vitrine. Um olhar confiante, na voz a atitude. Vou mostrar que ser negra e gorda é virtude. Levanta sua cabeça, você não pode parar. O que te define é o seu olhar. Essas meninas aqui são as It Girls, né? São meninas que moram nas comunidades, mas que fazem o papel de mediadoras, né, entre o asfalto, como elas chamam, e as comunidades, levando a moda de cá para lá. Elas são promotoras, são meninas que hoje fazem a moda também. Aqui a gente tem uma típica batalha do passinho. Então, essa foi uma publicação de alguém, né, que filmou isso, e a Coca-Cola transforma isso, higieniza isso, transforma isso
em algo que a gente vai achar bonito e interessante, como essa peça aqui. Atenção para a formação de cadeia nacional de televisão. Agora você vai ver Coca-Cola mudar a sua emoção para sempre. Sempre Coca-Cola. Passinho da latinha, você vai ficar na minha, sei que você vai dançar. No passinho da latinha, você vai ficar soltinha, tem que se equilibrar. Só da esquerda, só da direita, tem que se equilibrar. Levanta a direita, levanta a esquerda, tem que se equilibrar. Saci na latinha, tem que se equilibrar. Embaixadinha na latinha, quero ver você jogar. Agora eu quero ver quem é o popstar da latinha. Faz pose, faz pose, faz pose na latinha. Faz pose, faz pose, faz pose na latinha. Desfilando na latinha, agora faz pose na latinha. Desfilando na latinha, agora faz pose na latinha. Agora eu quero ver quem é o mestre da latinha. Fred Astaire, sapateia na 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 latinha. Agora que todo mundo dançou, vamos reciclar a latinha. Então, são juventudes que começam a aparecer na publicidade porque há uma coisa chamada mídias digitais, né, que permitem, que abrem esse espaço para essa nova juventude. Já estou terminando, agora é o último slide, então só para fechar, eu diria que há de fato uma mudança na forma como os jovens atuam nas novas mídias, o que por consequência transforma a publicidade nos seus formatos principalmente. Mas nem tudo é tão novo, há permanências, como, por exemplo, a do jovem como conceito estratégico para a publicidade, quer dizer, isso não muda. Né? E aí eu fecho com uma frase de uma das meninas lá, nossa aluna, que falou: até os jovens querem ser jovens diante disso tudo, dessa representação tão mágica da juventude. É isso, gente. Obrigada. Espetáculo. Vou passar aqui agora para o professor Vinícius. Alô? Tá dando para me ouvir aqui? Eu prefiro. Minha voz já é mais grave. Acho que eu fico mais à vontade. Bom, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né, para a faixa. Muito tempo que eu não vim à faixa. Tenho bons amigos aqui, colegas, professores, gerações já de professores meus que trabalharam aqui, que ainda alguns trabalham, enfim. Então é sempre uma alegria voltar aqui, especialmente num evento como esse. Eu agradeço ao Sandro, ao Guilherme, a oportunidade de estar aqui numa mesa com a Cláudia, a Cláudia Pereira, que alguns sabem é minha prima, né? E estavam brincando outro dia, falando que a família Pereira vai dominar o campo da comunicação, porque tem a Simone na UF, tem a Cláudia na PUC, tem a Carla também na UF, tem eu na UERJ, tem a Aline, minha irmã mais nova, na UFJF. Aí eu estava comentando com o Sandro, o João Maia, que é um colega lá da UERJ, fala: passar um Natal com essa família, você pode pôr no currículo Lattes. Então, pode fazer. E que, na verdade, eu estou dizendo isso para, enfim, dizer
dizer que há uma inevitável, né, há inevitáveis encontros, né, uma vez que a gente milita em áreas muito próximas. Quer dizer, eu atualmente estou com uma pesquisa que começa a se aproximar novamente da Simone, por exemplo, né, que eu estou sempre tive eu vou falar um pouquinho desse meu lugar de fala aqui, que sempre esteve ligado às tecnologias, né, e uma certa investigação sobre como as tecnologias vêm afetando os nossos modos de sermos humanos, particularmente afetações da cognição, das sensorialidades, que são e modos que você passa a representar o mundo, né? E nesse momento eu estou com uma pesquisa que está indo exatamente para uma área de consumo, mas uma área de consumo dentro de som e ruídos, que fazia parte de estudos que eu já fiz há algum tempo. Logo que eu entrei na UERJ, eu tinha um grupo de estudo lá chamado Tecnopalato Visual de Olfatato. Parece até na letra de rap, né? Tecnopalato Visual de Olfatato. Tecnopalato Visual de Olfatato. Pois é, que na verdade tem aí o tecno, né, esse radical de tecnologia, tecné, e a partir daí a repetição, né, de palavras que evocam os cinco sentidos, né? Tecnopalato, visual, áudio, olfatato. Tecnopalato, visual, áudio, olfatato. E a proposta era um nome esdrúxulo para dizer de uma intenção de investigação, que é pensar como que as tecnologias afetam os nossos sentidos, né? Então a gente começou fazendo uma investigação sobre exatamente audibilidades, depois, aliás, sobre visualidades, depois sobre audibilidades e depois sobre tatilidades, e olfato e paladar tinham uma orientando especificamente que estava interessada, mas que acaba sendo um campo ainda menos afetado pelas tecnologias, uma vez que as mídias, de uma maneira geral, são táteis, né, e audiovisuais, ainda pouco palatáveis e olfativas. Então, a gente caminhou nesse campo, e eu publiquei alguma coisa dentro dessa área de audibilidades, e agora eu retomei esses estudos para uma série de questões, enfim, e nesse momento eu estou estudando um mercado de consumo que eu estou nomeando como MERSB, que é exatamente Mercado de Ruídos e Sons para o Bem-Estar. Tá? Mas eu não vou falar disso agora aqui, porque eu entendi que esse tipo de encontro talvez seria mais rentável trazer para vocês algumas reflexões que eu tive nesse percurso onde eu fiquei mais fortemente vinculado ao campo do marketing, da publicidade, que foi particularmente os últimos 6, 7 anos, um pouquinho, até mais ou menos meados de 2016, quando eu era diretor do laboratório de mídias da SPM São Paulo, e que tinha uma proposta que eu particularmente, a mim sempre me fascinou, que era uma proposta de, para além de, ele estava ancorado, claro, numa universidade, dialogava com pós-graduações, tanto Lato Sensu quanto Stricto Sensu, mestrado e doutorado, mas ele tinha uma face muito, muito forte voltada para o mercado, ou seja, a gente tinha uma espécie de compromisso lá de tentar fazer essa aproximação entre academia, universidade e mercado, e a ideia era exatamente pensar como que os estudos comunicacionais poderiam ajudar empresas, enfim, marcas, né, nos seus movimentos de um melhor posicionamento, de uma melhor aproximação em relação a públicos, etc, etc, etc. Né? Então a gente ficou durante um bom tempo, né, desenvolvendo estudos para grupos empresariais muito grandes, estou falando, né, de Bradesco, Grupo Abril, Fiat, enfim, uma série de empresas bastante expressivas que tinham interesses em compreender melhor uma série de fenômenos comunicacionais, e ali foi um grande laboratório, né? A gente desenvolveu alguns estudos importantes que eu considero, inclusive de mapeamento do que estava sendo feito como estratégias, né, de linguagens publicitárias, etc, etc. Então, eu vou trazer um pouco disso, né, para vocês, mas
marcando bem esse lugar de fala, que é eu me distancio um pouco, né, desse, vamos dizer, desse up-to-date em relação às linguagens publicitárias e ao, enfim, todas as questões de ponta, porque desde que eu saí esse período recente, né, me afastei da direção do laboratório lá da ESPM, eu pela primeira vez virei professor full-time da UERJ, né, que é uma coisa que eu vinha adiando, né, que a UERJ é uma das poucas universidades públicas onde você pode fazer uma opção, né, por CDE ou não. Então, finalmente, fiz a minha opção pela dedicação exclusiva e agora estou, né, enfronhado com essas questões de sonoridade, de audibilidade. E o ponto onde essas pesquisas todas se encontram é uma tentativa de tentar compreender melhor a cultura contemporânea. Quer dizer, o meu interesse pelas questões ligadas à publicidade e ao marketing em geral é pensar que dentro de um mundo que que vive esse capitalismo tardio, quer dizer, tardio no sentido da sua expressão talvez mais sofisticada, que a gente não ainda compreende muito bem os meandros de suas dinâmicas, a gente precisa o tempo todo estar acompanhando, né, como que nós consumimos, o que nos leva a consumir, quais são os nossos modos de consumo, né, para, obviamente, entender um pouco do que se passa, né? E é um pouco isso que eu vou trazer para vocês, algumas reflexões que unem exatamente tecnologias e consumo. Tá? Ou melhor, como eu intitulei aqui a palestra, seria tecnologias midiáticas e modulações na retórica do consumo. Tá? Então, o que eu quero pensar com vocês se eu fosse fazer uma síntese em uma frase, o que eu quero apresentar é: a publicidade sempre nos ajudou a pensar a cultura. A publicidade sempre nos ajudou, a publicidade e o consumo, né, sempre nos ajudou a pensar a cultura e nos ajudou e nos ajuda a pensar os processos de subjetivação mesmo, né? Quem nós somos, as nossas identidades, o que nós queremos ser, quer dizer, como que consumir há muito deixou de ser, né, algo visto apenas numa perspectiva negativa, consumista, para virar uma espécie de distintivo daquilo que somos, né? Então você usar uma camisa com a banda predileta, ou, enfim, uma outra marca, você está, obviamente, falando um pouco de si, né? Nós não temos mais pudor algum em falar das nossas preferências em relação ao consumo como parte da nossa identidade. Você é capaz de defender com unhas e dentes uma série, né, do Netflix contra uma outra, apaixonadamente, como se fosse um time de futebol ou uma religião, ou um partido político, né, ou um personagem político. Então, o que eu quero pensar nesse sentido, as retóricas sobre consumo, elas há muito interessam a um campo de profissionais, de estudiosos, que vai muito além daqueles que lidam, que trabalham diretamente com publicidade, com marketing, né, com comunicação mercadológica, né. Nesse sentido, a gente, quando escuta, né, uma ideia de que a publicidade, aliás, tem uma frase, né, do McLuhan que eu acho que exemplifica muito essa expansão, né, do interesse que a publicidade e as retóricas de consumo passam a ter para um campo bem maior de profissionais, para as humanidades de uma maneira geral. McLuhan, no Understand Media, que é um livro de 64, a certa altura ele escreve o seguinte: os historiadores e arqueólogos um dia descobrirão que os anúncios do nosso tempo constituem os mais ricos e fiéis reflexos diários que uma sociedade pode conceber para retratar todos os seus setores e atividades, né? E ele está falando isso, obviamente, num contexto no qual a mídia era os veículos de comunicação de massa, né? A gente está falando de televisão, a gente está falando de rádios, cinema, jornais impressos. E, nesse sentido, quer dizer, entender a publicidade como uma linguagem, uma narrativa que tenta, no seu processo de síntese absoluta, né, fazer ressoar desejos, né, representar também desejos,
né, e sintetizar movimentos, seja da juventude, seja, né, de uma classe X, de uma etnia Y, etc., etc., é disso que ele está tentando, né, de alguma maneira, dizer, chamar atenção. Bom, nesse sentido, obviamente, quando a gente pensa as diferentes apropriações, né, das retóricas de consumo, a gente encontra, por exemplo, óbvio, os profissionais, né, ligados à publicidade e marketing, que vão se interessar por isso como formas de venderem os seus produtos, apresentarem, enfim, e venderem seus produtos. Perspectivas críticas, né, que vão pensar o consumo nos seus excessos, né, nas suas violências, enfim, são temas, por exemplo, de ativistas e ações políticas, né? E esse campo bem mais amplo, como eu falei para vocês, né, aqueles que vão pensar o consumo, as retóricas de consumo, dentro de uma perspectiva na qual você compreende a cultura e o processo de subjetivação, como eu disse, aí você tem, né, praticamente todas as humanidades, aí, antropologia, psicologia, comunicação, estudos de mídias, etc., etc. Né? Pois bem, em todos esses casos, em todas essas perspectivas, se a gente quiser, a gente encontra uma relação que a gente pode identificar como uma relação que quando vai empreender suas análises, suas investigações, vai tentar identificar os meios, ou seja, onde que essas retóricas, onde essas linguagens publicitárias vão comparecer, né? Vai tentar identificar, claro, alguns estilos de narrativas, né? Alguns estilos da linguagem publicitária, né? Por exemplo, o branded content, por exemplo, né? Um modelo testemunhal, enfim, modelos, né, variados de... O ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte: de uma maneira geral, as análises sobre as linguagens publicitárias, as linguagens mercadológicas, como elas podem afetar os modos de consumo, os seus efeitos, etc., etc., elas têm uma espécie de roteiro tradicional, né? Você tenta identificar o meio, né, as características desse meio, você tenta identificar como as linguagens se adaptam a isso. Por exemplo, a gente teve aqui a palestra do rapaz, né, da Antártica, mostrando o branded content, por exemplo, né, como que ele vai se apropriar dos meios que estão disponíveis para então você apresentar uma linguagem publicitária, etc., etc. Pois bem, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: me parece que hoje há outros atores entrando em jogo na modulação das retóricas de consumo e que não estão sendo claramente identificados. E eu vou dizer isso, não estão sendo identificados não apenas pelos estudiosos, né, das retóricas de consumo, né, mas principalmente não estão sendo identificados pelo público, né, que participa desse processo como ativos consumidores, né. E talvez essa questão possa ser interessante, porque, em última instância, cada vez mais nós temos uma retórica sobre o consumo, na qual nós devemos ser um pouco mais conscientes sobre os nossos processos de consumo, conscientes considerando desde aspectos como recursos materiais, recursos, né, findáveis, considerando aspectos éticos, considerando, né? Então, hoje você tem todo um conjunto de correntes, de práticas de consumo, né, que se querem mais conscientes, né, e que vão por isso, evitar, por exemplo, empresas que não cumpram normas de condutas éticas em relação ao trabalho, né, ou empresas que não trabalham com materiais biodegradáveis, ou empresas que têm um processo de produção globalizado, de modo que o produto para chegar até a tua casa viaja muito, portanto ele gasta muito insumos de diferentes ordens, e polui muito, etc., etc. Então, todas essas formas de consumo, né, implicam uma ideia de consciência crítica em relação ao consumo, né? Esses movimentos são movimentos cada vez mais fortes, né? As redes,
né, elas têm propiciado esse tipo de reflexão, né, e de fortalecimento dessa postura crítica em relação ao consumo, a ponto de as empresas cada vez mais ficarem sensíveis a essas, vamos dizer, a essa inteligência global que emerge, né, a partir das trocas de informações e tentar se adaptar. Então, hoje você já tem empresas, né, que se antecipam a essas questões todas, ou algumas dessas questões, dizendo, olha, o nosso produto é de madeira de reflorestamento, né, ou o nosso produto ele valoriza os pequenos agricultores, etc, etc, etc. Eu acho que muitos de vocês já viram esse tipo de mensagem que está, né, presente em tantos produtos. Olha, mas acontece uma coisa que é, bom, a publicidade, né, o capitalismo, né, e eu estou falando capitalismo aqui, genericamente, né, apenas para a gente pensar, e eu falo isso longe de uma posição crítica, tá? Crítica no sentido de uma demonização. Estou querendo pensar assim, há uma volatilidade nas dinâmicas capitalistas que vale muito a pena a gente observar de perto e aprender. Né? Em bom português, há muito jogo de cintura, né? Toda vez que você pensa um bom empreendedor. Né? Um bom empreendedor, ele é capaz de superar inúmeras adversidades, e esse bom empreendedor, idealmente, é um bom capitalista. Né? Então, nesse sentido que eu quero pensar com vocês, que a publicidade, as linguagens mercadológicas e as práticas capitalistas, elas têm nos ensinado muito sobre como jogar sempre a favor de um público, né, como conquistar um público, né, e como fazer com que esse público, de alguma maneira, né, continue consumindo os seus produtos, sem o qual você não vinga, né, a Coca-Cola não está aí, né, há tanto tempo, né, sem uma compreensão profunda desses processos. Né. Então, é disso que se trata, como aprender, né, com esses grandes atores, né, que estão aí sempre renovando os seus produtos. A Coca-Cola, só para citar um exemplo bem objetivo, a partir do crescimento dessa consciência em relação aos seus produtos, né? Essa consciência crítica que começou a propagar males, né, possíveis da Coca-Cola como produto, a Coca-Cola rapidamente começou a investir numa série de outros produtos bebíveis, não é isso? Entre aspas, mais naturais, né? Produtos, enfim, ficando no ramo da bebida, mas abrindo quase que uma cauda longa de produtos, né, com os quais ela vai poder remediar suas receitas, à medida que há, sim, um decréscimo, né, no que diz respeito à bebida pontual Coca-Cola no mundo inteiro, mas também a própria Coca-Cola, a bebida, o refrigerante em si, né, modulou a sua quantidade de açúcar, a cafeína, etc, etc. Tem diferenças em relação a países, enfim, que é uma estratégia bastante óbvia, né, até à medida em que começa a ter essa ideia de uma consciência crítica que as pessoas desenvolvem, etc, etc. Pois bem, lembro aqui, para finalizar essa parte introdutória, que no final dos anos 90, teve um grupo de profissionais de tecnologia que escreveu um manifesto chamado The Clue Train Manifesto, né? Saiu traduzido como o Manifesto do Trem das Evidências. Enfim, esses autores eles propunham rapidamente uma série de 95 teses, né? A lá Reforma Protestante, né? A lá Lutero, aquela ideia das teses. Eles simplesmente trazem 95 teses e, na época, aquelas teses pareceram todas loucura, né? Porque, em resumo, eles diziam o seguinte: olha, os mercados são pessoas, as pessoas estão ficando mais inteligentes à medida que elas trocam informações. E, à medida que elas trocam informações, o conjunto de estratégias publicitárias e de marketing que vocês, empresas, vêm fazendo com o seu grupo de RP, etc, etc, e seu grupo de marketing, não vão funcionar mais. Quer dizer, não adianta você falar que defende a causa, né, da ecologia, se os produtos são todos, né, contraditórios a isso na prática, etc, etc. Não adianta você falar que você tem uma pegada, né, sustentável quando você está aí e quem vai denunciar isso são as próprias pessoas. Quer dizer, é disso que está se falando. Passado aí quase 20 anos depois desse manifesto, né, há
muitas pessoas se voltam para esse documento reconhecendo a lucidez, né, que esses autores tinham, etc. Pois bem, então, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: tudo que a gente vê como evolução das linguagens publicitárias me parece muito bacana para a gente pensar, bom, qual é a forma, então, da gente estar mais próximo do público, né? Ações de branded content, por exemplo, são ações muito interessantes, são ações que de uma certa maneira, quebram uma série de protocolos da tradicional publicidade, vamos dizer assim, que eu chamo, eu costumo dizer que existe uma ideia de lógica da chantagem na tradicional publicidade, né, porque você dá a sua atenção e, à medida que você consome o produto, ela faz o break, né, isso dos veículos de comunicação de massa, faz o break para, então, colocar, né, o insert publicitário e a tua atenção caía e voltava o produto, né, de conteúdo, quer dizer, o filme, a novela. Então, é uma espécie de lógica de chantagem que fica jogando. Ela sempre foi invasiva nesse sentido, né, e o branded content, de uma certa maneira, já mostra uma ideia de uma certa sofisticação, vamos dizer assim, né, no sentido de criar, então, modos de enlaces, de vinculação e de veiculação de uma marca, de modo que você, né, não opere dentro dessa lógica da chantagem, que é uma lógica que frustra, né, o seu público, frustra os consumidores. Mas, repito, todas essas estratégias são estratégias nas quais a gente olha e, em última instância, a gente fala assim, olha, eu reconheço a marca, eu reconheço a Antártica na ação X, eu reconheço, né, a Coca-Cola na ação Y, etc, etc. E, em última instância, você precisa até reconhecer, porque, do contrário, você não estaria cumprindo aquele papel de levar uma marca. Pois bem, então eu quero falar para vocês do que eu estou chamando agora, do que eu estou identificando como processos que me parecem não tão visíveis, né, e que modulam as retóricas de consumo e que modulam retóricas que modulam a própria experiência de consumo, né? E esses pontos que eu vou levantar aqui para vocês rapidamente, porque o tempo realmente não vai permitir, né, um grande aprofundamento, e a gente pode talvez aprofundar um pouco no debate, estão ligados às tecnologias, né, ou às mudanças que as tecnologias vêm propiciando recentemente. Primeiramente, são 4 pontos rápidos que eu vou passar. Primeiramente, eu queria, contudo, chamar a atenção para um aspecto que eu venho trabalhando há algum tempo nessas diferentes frentes ligadas às tecnologias, que há algum tempo que eu venho trabalhando com a ideia de que a gente deve esquecer a ideia de meios de comunicação, né? Me parece que já há um bom tempo que já dá para a gente substituir, né, a ideia de meio de comunicação por uma ideia que eu venho propondo, que são arranjos midiáticos, né? E o que são esses arranjos midiáticos? É uma espécie de volatilidade radical dos meios de comunicação, de modo que os meios não fiquem mais funcionando apenas como meios puros, né? Então, por exemplo, quando a Cláudia chega aqui e monta aqui o computador dela, põe o pendrive, por sua vez, né, é salvo no desktop da máquina aqui da faculdade, por sua vez tem a internet, etc. Você configurou um arranjo midiático, né? Se a internet não estivesse funcionando, ou se o pendrive não fosse lido como, num determinado momento, se temeu, né, ela teria um outro arranjo midiático. Talvez ela tivesse que usar apenas o computador dela para ler, etc. Então, o que a gente observa é o seguinte: cada vez mais, um meio de comunicação puro, ele interessa menos às dinâmicas comunicacionais na contemporaneidade, né? Aliás, eu costumo até dizer, sempre citar essa situação hipotética. Se você vai comprar uma televisão e você chega lá e encontra 2 televisões que parecem idênticas, as mesmas polegadas, a mesma cara, e você vê que uma tem diferença de R$1.000 de preço em relação à outra, e você vai perguntar para o vendedor, e fala assim, por que essa aqui custa mais? Ah, porque essa aqui tem entrada para USB, tem entrada para Wi-Fi, tem entrada para não sei o quê. Ou seja, ela vale mais por ser menos TV pura, né? Quanto menos pura ela for, mais híbrida ela for, né, mais valiosa se torna um dispositivo, gadget, porque
A ideia é exatamente essa, que os meios não se configurem mais exclusivamente como meios. Né? Então, aquela tradicional visão das linguagens publicitárias que a gente tinha, quando a gente estudava os modelos para rádio, modelo para TV, isso, obviamente, caiu por terra há muito tempo. Né? E a gente poderia pensar, bom, mas então a gente continua tendo os meios digitais. Meios digitais é genérico demais, não existe meios digitais. Né? Então, o que a gente tem que... Por isso eu proponho essa ideia. O que a gente está trabalhando agora são arranjos midiáticos. Né? Especialmente o anunciante, a marca, ela que está em contato com as pessoas. De que modo? Não importa. Né? Então eu preciso de arranjos midiáticos. Se o teu celular ele não está com uma boa conexão, né? Se ele não está com se ele não um bom aparelho, o Facebook imediatamente vai identificar isso e ele vai modular o conjunto de mensagens que ele vai mandar para você. Né? Porque naquele momento a tua conexão, o teu arranjo midiático comporta um conjunto de mensagens. Tá? Então essa é a primeira ideia. Né? Vejam que com a ideia de arranjo midiático, a gente já começa a perceber como que a retórica do consumo, né, é modulada por atores tecnológicos que não estão passando exatamente pelos criativos, né, não está passando necessariamente por demandas de consumo, né? Quer dizer, são atores novos, quer dizer, a tecnologia, né, o algoritmo, né, o Big Data, ele começa a criar engrenagens nas quais você começa, através do reconhecimento de arranjos midiáticos, modular o que pode, o que não pode, o que não deve rodar ali e acessar aquele consumidor. Né? Isso, por outro lado, cria um comportamento que eu chamo de performance de consumo. Né? Veja, durante um bom tempo, interessava as instituições ligadas à pesquisa de publicidade e de consumo identificar padrões de consumo. Né? Então, as pessoas, você pegava, por exemplo, vamos entender como que o jovem da periferia está consumindo, o jovem da classe, né, X, né, enfim, setores específicos, e você tentava mapear aquilo através de uma série de procedimentos. O que a gente observa? Você identificava, então, o que ele compra, né, o que ele tem interesse, como ele anuncia aquilo, que relação, que uso ele faz aquilo, etc, etc. Mais uma vez, quando você vai para a área dos algoritmos, né, Big Data, o que você começa a perceber é que, muitas vezes, você está realizando performances, né, relacionadas ao consumo e que você mesmo, como usuário, não tem muita consciência. Né? Então, por exemplo, você está com o seu celular e você deu um check-in em algum lugar, né? Ou você está com um cartão de crédito, né, e consumiu em tal lugar, ou você simplesmente está fazendo uma pesquisa no Google e você está buscando um determinado tema, isso não tem diretamente a ver com suas preferências, com seus gostos, com a sua, principalmente, identidade, tal como se via no passado. Tá? Hoje, qualquer um tem essa experiência muito claramente. Quando você vai, por exemplo, para o YouTube ou o Google, você está pesquisando coisas de diferentes interesses da sua vida. E nem todas essas coisas você quer expor como identidade. Né? Muito pelo contrário. Muitas vezes aquilo para você é uma espécie de algo que você quer conhecer porque você tem pavor daquilo. Né? Você quer ocultar aquilo como um traço da sua identidade. Né? Mas você buscou, ou voluntário ou involuntariamente, né, os algoritmos identificam você passando por um determinado tema, você buscando um determinado assunto, etc. Isso é uma performance de consumo mais do que uma prática de consumo. E isso vai ser importante, né? Porque quando você entra num site, o tempo que você passa no site, por onde você andou no site, o que você olhou efetivamente no site, isso é a performance de consumo. Né? Isso não é o consumo em si, talvez você clicou, talvez você não efetivou a compra, mas
a tua performance ao explorar aquele ambiente vale muito, porque com aquilo se contabiliza, isso é rentável para outras operações. Isso é uma informação extremamente relevante, né? Então, a gente começa a observar que existem comportamentos, existem relações que nós estabelecemos hoje com as tecnologias midiáticas que modulam profundamente essas retóricas, né? Ou seja, essas variáveis que vão influenciar o modo como o consumo se dá hoje, né? Eu vou pegar uma outra ideia aqui, só para fechar esse ponto, né? Eu já estou estourando meu tempo, tenho que voar aqui, mas só para vocês pegarem, tem um descontinho de 2 minutos da passagem lá para cá, né? Quando vocês terem uma ideia, essa prática, ela está derrubando uma parte dessa ecologia do campo da publicidade, que era os cool hunters, né? Ou os caçadores de tendências. Claro que não trata-se de derrubar, mas está modulando, problematizando. Porque hoje você tem... quando você pegava a atividade de um cool hunter, a coisa de, sei lá, talvez 20 anos atrás, esse cara era quase que um vidente, alguém que tinha uma intuição incrível, que tinha uma rede, claro, né, de pesquisadores espalhadas pelo mundo e tal, mas ele gozava de um prestígio como alguém, uma espécie de visionário, profeta, alguém que conseguia, né, ver para além daquilo que as pessoas viam, obviamente sempre municiado com um conjunto de, né, evidências, vamos dizer assim, mas um trabalho que tinha uma dimensão quase artística em reunir todos esses elementos e apontar tendências, né? Hoje, o Big Data, ele se propõe a fazer isso, né? Ele identifica padrões, né, de performances de consumo, como eu costumo dizer, e te aponta com muito mais precisão tendências, né, e que criam, certamente, um certo problema em relação a esse tipo de profissional, né? Um outro ponto que eu queria destacar rapidamente é as nossas ações dentro dos sites de redes sociais, né, como, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, etc., né? Ali você tem a lógica também, certamente, dos algoritmos funcionando, né? Você hoje tem, literalmente, né, centenas de variáveis que são avaliadas para tentar, né, compreender quem é você, o que te interessa e, principalmente, como tornar aquela timeline relevante para você, né? Mas tem mais do que isso, né? Porque o Facebook, ele abre também para uma espécie de validação daquilo que está sendo apresentado. Então, você pode, de alguma maneira, modular aquele conteúdo, né? Eu posso entrar ali e dizer que esse conteúdo foi ofensivo, ou que eu não estou gostando, ou, eventualmente, até ele te pergunta explicitamente se aquilo é interessante para você ou não, né? Você tem um cruzamento, né? Mas existe uma narrativa aí, né, de consumo que talvez mais interessante quando ela é olhada em conjunto com essas outras duas, que é o tipo de narrativa que todos nós fazemos sobre os nossos consumos, né? Então, o Facebook, ele tem, por um lado, os algoritmos, por outro lado, ele tem a validação que você dá para os algoritmos, né? Ok, isso é legal, isso interessa, isso não interessa, você fala. E, por último, um outro modelo de narrativa, de retórica sobre o consumo, que eu fui no show da banda tal. Nossa, eles são demais. Os caras são muito foda. Porra, valeu a pena pagar tanto para assistir os caras e ficar de cara no gargarejo, né? Isso é uma narrativa sobre um consumo, né? Um depoimento que você dá, né? E que, obviamente, né, isso tem alvo, né, interesse muito específico. Quer dizer, veja, o que eu estou dizendo é apenas como se tornam complexas, né, as modulações das narrativas e das retóricas sobre o consumo, né? Você tem claramente agentes técnicos, né, atuando, né, algoritmos, você tem, né,
uma aproximação desse algoritmo com a sua performance mais consciente, isso interessa ou não, e tem aquela que é a troca social, né, que está aí desde que o mundo é mundo, independentemente de redes sociais mediadas tecnologicamente. Eu fui no filme tal, o filme é demais, esse filme vale a pena, a questão que ele trata, ou seja, a gente defende aquilo que a gente está falando, defendemos as nossas séries, os nossos consumos como parte da nossa identidade, né? Mas 2 pontinhos para fechar. Sistemas de recomendação, né? É uma outra forma que a gente encontra modulações tecnológicas que afetam as retóricas e as performances, né? E as práticas de consumo. Pega empresas como Amazon, YouTube, Spotify, Deezer, etc., e a gente encontra de novo ali essa ideia de como os algoritmos identificam, entre aspas, o seu gosto, né? E começa com um sistema de recomendação. Veja que esse sistema de recomendação, ele é meramente técnico, né? A partir disso, você deve gostar disso. É claro que existe inteligência humana, todos os algoritmos são mediados também por inteligência humana, mas quanto menos humano entrar, melhor. Menos chance de dar merda. É assim que se pensa a cabeça da engenharia de computação, né? E sobre muitos aspectos estão certos mesmo, né? Porque o fator humano muitas vezes hesita, né? Existe uma imprecisão para analisar alguns conjuntos de dados. Então, o que a gente encontra ali? Os sistemas de recomendação, o sistema de recomendação, né, todo mundo sabe, é aquilo. Se você escutou isso, você vai gostar provavelmente disso. Se você comprou esse livro, provavelmente você vai gostar desse outro, né? Eles são muito úteis, de verdade. A gente descobre muita coisa através desses sistemas de recomendação, né? E eles modulam profundamente as nossas formas de consumo, né? Inúmeras vezes você sai com um livro a mais na Amazon, você descobre uma banda, através dessas formas tecnológicas de atuação e que afetam, claro, o nosso perfil como consumidor, né? Obviamente, você pode também ratificar preferências, né? Você pode ratificar as escolhas que o YouTube fez para você, né, a partir das suas últimas entradas, né? E você pode mostrar, pode deixar também que algumas pessoas vejam o que você está consumindo, que é um modo de troca social também. Mas, de novo, você tem camadas de tecnologia atuando e modulando, né, as suas performances de consumo e, efetivamente, o que você vai consumir, sem que a gente tenha uma clareza, né, uma consciência em relação a isso. E, finalmente, alguns tipos de consumos de tecnologia, e aqui eu me refiro, por exemplo, a empresas como Apple, Microsoft, apps diversos, né, que instituem o que eu chamo de consumo de atualização, ou, em bom português, consumo compulsório, né? O consumo compulsório de atualização seria o seguinte: você comprou esse aparelho, né, por exemplo, esse Mac que eu estou usando aqui, que tem um Office de 2011, so sorry, só vai haver atualização para ele até outubro de 2017. Né? A partir daí, você tem que comprar a versão, né, do Office 2016, pelo menos, porque senão não vai rodar mais, né? O que acontece? O consumo de atualização, ele é um consumo, de novo, dado pela tecnologia, e que na maioria das vezes nós fazemos isso também sem qualquer consciência. Quando você aceita um app, quando você está de acordo com um determinado produto, a partir daí você vai ter que atualizar, né? Se você não atualizar, você vai ter uma série de brechas na sua máquina, né, inclusive suscetível a mais ataques hackers, etc, etc. Mas, principalmente, você se distancia daquele produtor. Ou seja, aquele produtor, desse bem que você tem, ele começa a não ficar responsável. E a máquina vai começar a ratear, vai começar a dar problema, né? E num determinado momento você vai se dar conta que, eu tinha que ter feito as atualizações, eu tenho que fazer as atualizações se ainda der tempo, né? Esse é um tipo de consumo, novamente, que praticamente a gente deixa de ter consciência, né? Quando o teu iPhone aparece ali, atualiza o iOS, você vai atualizar automaticamente, né? E essas atualizações, novamente, vão recarregar todo esse conjunto de
algoritmos, né, de mecanismos tecnológicos que, por sua vez, vão afetar as dinâmicas de consumo. Enfim, meu tempo está estourado. O que eu quis trazer aqui é apenas um pouco de provocação em torno de como lógicas e práticas de consumo são afetadas, por vezes, por elementos tecnológicos, sem que a gente tenha uma plena consciência. Tá? Isso aí. Obrigado. Beleza, né? Muito bom. Tudo. Antes de eu abrir para algumas perguntas, a gente tem um tempinhozinho, né? Aquele chorozinho do carioca. Enfim, antes de abrir para perguntas, eu tenho um recado para dar. A partir de quarta-feira, né, Geraldo? As palestras que foram feitas aqui, tanto nos painéis como nas conferências de abertura e encerramento, vão estar disponíveis na íntegra no Vimeo, acessando pelo link através do... Você pode acessar direto, youtube.com/telefaixas e youtube.com/telefaixas, na íntegra as duas palestras, a da manhã até às 4, às 2 da manhã, e a da abertura e encerramento. Aí para os professores que quiserem usar também essa palestra, com a permissão dos professores, só que em sala de aula para poder... Enriqueceu a troca de conhecimento. Boa notícia, né? Enfim, quem gostaria de fazer uma pergunta? Mas que plateia tímida. Ah, lá atrás. Tudo bem, boa noite. Sou Mariana, sou mestranda na ECO. E a minha pesquisa é sobre... Com licença, desculpa, deixa eu levar, porque senão não grava. Se não gravar, eu não tenho isso depois. Eu vou lá e volto. Ela faz a pergunta e eu volto. Mas eu acho que os microfones voltaram. Alô? Isso. Melhor ainda, então. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria, eu sou mestranda na ECO, com uma pesquisa sobre campanhas publicitárias de empoderamento feminino e uma possível politização pelo consumo. Eu me baseio muito no trabalho da professora Mônica Machado, que pesquisou cultura juvenis, que foi a tese dela. E aí, para a Cláudia, na verdade, eu fiquei pensando em duas coisas que têm certa transversalidade com o que eu estou pesquisando também. Uma, essa campanha O Que Te Define da Avon é uma das que eu analiso, e no pós-com da PUC eu trouxe ela num artigo fazendo um paralelo com o Velha para Isso, da Natura. Eu não sei se você também chegou ou também está trabalhando com essa campanha, porque a Velha para Isso, da Natura, eu acho bem interessante, porque mostra pessoas acima de 60 anos, em especial, em ações que normalmente são associadas à juventude. Uma das cenas, inclusive, é na cama, um casal na cama. E a outra questão, eu fiquei pensando nessa... Até onde vai a faixa etária, né, da Nature, que é a que a OMS também utiliza, e pensando na transposição para o Brasil, que trabalha com o Estatuto do Jovem, né, e o Estatuto aqui vai até 29 anos. Então, expande ainda mais essa faixa. Eu fiquei... Não é exatamente uma pergunta, mas é de que ponto isso está no grupo de trabalho, alguma coisa desse tipo. Vai responder não? Obrigada pela pergunta. Não, a primeira parte eu não entendi se era uma pergunta. Eu não conheço essa campanha da Natura, não conheço, mas certamente não deve ser muito diferente de tantas outras, como essa do Santander que eu mostrei aqui, né? Agora, essa segunda questão, né, da faixa etária, 29 anos e contexto do Brasil, é claro que hoje, inclusive, a gente teve, antes de eu vir para cá, eu disse que estava numa reunião, era a reunião do JUX, nosso grupo de pesquisa, e a gente falava exatamente sobre esse intervalo de 10 a 24 anos, né, como é extenso, muito em função também da permanência, e é isso que baseia, inclusive, essa extensão para mais, né,
da permanência do jovem em casa, né? Porque uma das coisas, um dos ritos de passagem, digamos assim, da vida adolescente, jovem para adulta, é você sair de casa ou para casar, para trabalhar, enfim, né? E hoje isso se estende cada vez mais. Se a gente pensar nisso, 24 anos é pouco em termos de Brasil, né? Mas o que a gente estava conversando lá é o seguinte: na Europa, por exemplo, é muito comum o jovem, quando faz 18 anos, sair de casa para trabalhar, né? Aqui no Brasil, não. O normal é o jovem faz 18 anos, vai para a faculdade, se forma, ganha um diploma, arruma um emprego e aí sim tem condições de sustentar. Então, esses 24 anos talvez funcionem bem em algumas culturas, mas em outras não. Eu não vejo 24 anos, eu vejo 29, 30, 35. Né? Acho que essa extensão vai muito também em função das crises todas, não só no Brasil, mas em outros países, em que você vai, né, se mantendo em casa para poder sustentar. Não sei se eu respondi, se eu fiz uma bagunça, mas enfim, eu acho que, de fato, 29 anos, talvez até mais, faça muito mais sentido no Brasil do que lá fora, né? 24 anos para a gente é pouco ainda. 24 anos você acabou de sair da faculdade, né? Você ainda está na balada, né? Então, enfim, dependendo. Outros não, outros estão ralando desde cedo. Então, a gente também tem que falar de juventudes, né? Não pode falar de uma juventude, são tantas e tantos contextos. Falei muito de contexto aqui, então, desculpa, não sei se eu respondi, foi só um comentário. Vou, então, pedir licença aí à plateia para fazer uma pergunta também para o Vinícius. Aqui? Então, você com prioridade. Espera que eu vou te passar o microfone. Professor, e sem falar nos adolescentes, né? Sem falar nos adolescentes, né? Vinícius. Eu sou meio adolescente, viu, Geraldo? Tem uma discussão, assim, a Flor estava aqui e o Byron fizeram um estágio em Stanford, e lá com a coisa do design thinking, Big Data é muito forte. E uma coisa que eles estranharam é que a gente faz muito trabalho na perspectiva de tendências, na linha qualitativa, e vai mostrando e trabalhando. Você falou do Current, eu me lembrei disso. E eles ficaram chocados da gente ir a campo. O que eles acham interessante é que eles trabalham justamente os dados. Mas aí a gente colocou uma seguinte questão para eles. Determinados contextos culturais, em que os padrões estão mais definidos e não tem tanta oscilação, essa informação, ela, de uma certa forma, traduz a realidade. Mas em contextos que são culturalmente voláteis como os nossos, por exemplo, a gente teve em 10 anos uma mudança de renda da população que ascendeu e agora está caindo de novo. Então você não consegue criar um padrão numérico para ser interpretado como realidade de mercado, para que se possa usar o Big Data de uma forma, por exemplo, tão eficiente, porque você não tem regularidades de variáveis que permitam entender essa sociedade. Esse foi o nosso raciocínio. Eu queria saber como é que você vê uma questão como essa, para pensar o uso do Big Data num contexto tão diverso como o nosso. Vou pegar uma caroninha para poder aproveitar. Eu dei uma aula ontem aqui de noite na faixa da disciplina de marketing e mídias sociais digitais. Parece que a gente tinha combinado que a quantidade de confluências entre a sua fala e a aula que eu dei ontem. Mas, sobre especificamente a questão das recomendações, e aproveitando essas questões de Big Data, não tenha dúvida do quanto os sistemas de inteligência artificial têm um papel fundamental. Mas a gente também não deveria pensar um pouco mais nas relações estabelecidas em rede, das influenciações dos grupos, das redes que a gente está envolvido. Será que essa inteligência coletiva também não tem um papel crucial? Não diminuindo, mas em paralelo, né? Nem confrontando, às vezes, inclusive o próprio Big Data está dentro do arranjo que estabelece os contatos entre as redes, o que complexifica ainda mais o processo, mas eu penso que o papel das redes nas recomendações também tem uma relevância. Sem dúvida. Começando até por esse ponto que você levanta, Sandro. O que eu estava
observando aqui, quer dizer, infelizmente, eu falo muito, né? Eu começo a falar, começo a apresentar, falar de família, mas na hora que eu vejo o tempo mesmo para o conteúdo que eu preparei fica escasso. Mas o que eu queria chamar a atenção é, por exemplo, quando eu falo de sites, redes sociais, eu coloco aqui em negrito, quer dizer, você tem uma dinâmica de algoritmos, você tem uma dinâmica de validação de dados, tá? Que é você individualmente respondendo para os algoritmos, e você tem uma dinâmica que é sobre as narrativas de consumo. Essas dinâmicas de narrativa de consumo são exatamente as dinâmicas dos influenciadores, sejam os it someone, né? Sejam eu para o meu público restrito, eu que não sou it nada, eu tenho lá o meu amigo, minha irmã, minha prima, que estão sempre em diálogo comigo, eu apareço para eles, o Vinícius odiou aquele filme, né? Eu falo do filme que eu vi, assim como quando eu replico um evento, como repliquei aqui o segundo track, né? As pessoas falam, pô, isso aí é importante para ele, interessa para ele, né? Então, o que eu estou dizendo veja, são camadas, né, de variáveis que vão modular, né, as retóricas, né, e, consequentemente, os resultados sobre o consumo. Né? O que eu estou apenas tentando chamar a atenção nessa fala brevíssima aqui é que, de uma maneira geral, parece que nós não estamos autorizados, mesmo os grupos que estão estudando publicidade, consumo, e que, mesmo aqueles que trabalham numa linha crítica, né, ainda se aproximam muito pouco dessa realidade. Né? E aí eu entro até na questão que a Nilson colocou, que é o seguinte, eu acho exatamente o contrário, Nilson. Em contextos de instabilidade, é que o Big Data vale muito mais. Quer dizer, o Big Data ele é capaz de, e a gente está falando o quê? De volumes de dados que são sempre, para ser Big Data, tem que ser um volume muito alto, né? E você consegue, quer dizer, se a pessoa usou o aplicativo X, por exemplo, o WhatsApp, você já constitui, né, um universo mastodôntico de dados. Né? Quer dizer, os usuários, por exemplo, de Zap, os usuários de Facebook, os usuários, quer dizer, em qualquer desses cenários, você vai ter o seguinte, oscilações, e os algoritmos eles vão poder exatamente, finamente identificar, dentro da aleatoriedade, o que seria mais interessante. Inclusive, não invistam, porque o cenário é instável. Né? Isso é uma puta estratégia. Né? Uma puta estratégia para quem está tomando decisões, campanhas de milhões, etc, etc. Né? Então, o que eu penso é exatamente... eu falo isso com um certo desconforto, porque quando eu falo isso, parece que eu estou defendendo a tecnologia. Né? Ou quando eu critico, por exemplo, quer dizer, o problema que o Big Data está trazendo para os co-hunters. Né? Eu não estou dizendo, né, que eu estou apostando nisso. Eu estou simplesmente dizendo o seguinte, essa é uma polêmica que o campo da engenharia da computação, vem trazendo para o campo da comunicação, particularmente no que diz respeito à publicidade. Essa polêmica é um pouquinho semelhante àquela que há pouco tempo a gente teve, né, com Chris Anderson, quando ele falou que não precisava mais de intelectuais. Né? O Big Data explica o mundo, porra. Para que se precisa de alguém para dizer o que está por trás daquela estratégia política, bababá? Peraí, o Big Data explica isso. Né? Então, uma figura como, por exemplo, né, você me vê um intelectual como o Jonathan Crary, né? Que cada livro do Crary, uau, revelou-se a verdade sobre a humanidade. Né? Quer dizer, adoro, leio todos, né? Esse sobre o sono, os fins do sono, é maravilhoso. Agora, de novo, a perspectiva que você coloca com uma análise de Big Data, você rapidamente descobre que as pessoas estão dormindo menos há muito tempo, como esse sono está sendo, né, interrompido, para que propósitos. Quando você para no meio da noite, cara, e vai ver se o seu post lá bombou, esse é um comportamento cada vez mais frequente, né? Isso aí é identificado como padrão de alteração de sono há muito tempo. Né? Inclusive, eu menciono isso aqui, essas empresas de tecnologia, né, ele tem o consumo compulsório, né, o consumo compulsório, o consumo da atualização, é também esse consumo que se entende muito pela dimensão do vício. Né? Você precisa ter a atualização da coisa, porque você, ai meu Deus, se isso falhar. Né? Então, um pouco nessa linha que eu vejo essa entrada do Big Data e lamento esse divórcio grande que existe da comunicação com a engenharia. Eu acho
certeza. Agora. Bom, tem uma questão que também que vai ainda no caminho inverso, que eu compreendi o que você colocou, achei interessante, mas também tem uma coisa que, quando às vezes você tem o dado numérico, você às vezes não sabe muito bem o que fazer com ele. Eu vou te dar um exemplo que não tem a ver com aplicativos, nem usos midiáticos, mas vem, por exemplo, no Serasa Experian. O Serasa, quando foi comprado pela empresa Experian, ele tinha um software chamado Mosaic, que clusteriza toda a população brasileira pelo CPF. Eles conseguiram clusterizar, na época, em 32, isso deve ter aumentado para algum outro, 35, 38 clusters. Só que eles tinham a tecnologia, os dados eram agrupados, mas eles não sabiam dizer o que eram aquelas pessoas. O que são aqueles 38? A gente teve que fazer uma espécie de investimento etnográfico dos dados numéricos. Então, eu acho que esse movimento é um movimento de ganho, de mútuo aprendizado para os dois lados, nisso que a gente está experimentando agora, né? E eu concordo com você, eu acho que a gente tem muito a ganhar e a gente também tem muito a contribuir na perspectiva da qualificação dessas culturas numeratizadas, né, que aparecem. Sem dúvida. Esse ponto que você fala só ratifica alguns aspectos que eu estou querendo levantar aqui. Quer dizer, a camada tecnológica ela não pode ser negligenciada pelos estudos de publicidade. É apenas isso que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, a fala toda no sentido assim, temos antropólogos demais, temos psicólogos demais, temos sociólogos demais, temos comunicólogos demais, precisamos de mais engenheiros para discutir as agências dos dispositivos tecnológicos modulando o meu modo de consumir, entende? Quer dizer, eu fiz um pós-doutorado na Colômbia, num instituto que é o Brown, né? Brown Institute for Media Innovation, que ele é exatamente o casamento da comunicação da Colômbia com a engenharia de Stanford, né? Eu fui para lá interessado exatamente nesse casamento, pensando assim, eu depois fiquei trabalhando uma época com um conceito que eu chamava de mídia, novo campo da comunicação, mídia, acrônimo para mídia, entretenimento, design, informação e artes. Com essas letras, você forma o campo da mídia. E eu fazendo uma brincadeira de novo com o McLuhan, né? A gente precisa compreender os mídia, as extensões da comunicação, né? O livro do McLuhan é Compreendendo os Mídia, como plural de medium, né? As extensões do humano, né? E eu proponho compreendendo os mídia, entretenimento, design, informação e arte, as extensões da comunicação. Eu entendo que assim, a comunicação hoje, você pega uma peça como da Antártica, você tem ali arte, você tem ali entretenimento, você tem ali design, você tem ali informação na forma de algoritmos, né? E você tem ali, claro, mídias, né? Qualquer ação que você fizer hoje, eu não digo apenas de publicidade, não, de comunicação, você encontra demandas para conhecimento desses 5 campos, né? E que a gente ainda padece, aqui a gente ainda está brigando se a publicidade está na comunicação ou não, porra, né? Foi a tua fala aqui no começo, quer dizer, você vai ficar ou não, quer dizer, a gente precisa ir muito além disso, quer dizer, a minha fala, se pudesse ficar em uma palavra, precisamos ter um pouco mais de ciência, se usamos tanto e ininterruptamente tecnologias, a gente precisa ter um pouco mais de ciência do que são as tecnologias das nossas vidas, como elas operam, né? E como elas modulam com muito mais ênfase, por vezes, do que um discurso ideológico, uma matriz que dá um testemunho, ou do que as nossas performances de comunicação, né? Quando você não atualiza um dispositivo, porque a cognição dele vai mudar um pouquinho e você não quer uma cognição nova, isso é um modo de resposta do teu corpo, da tua mente a uma tecnologia que está muito pouco compreendido ainda, né? Então, todas essas questões elas vão entrar em última instância e é isso que está movendo no que diz respeito aos novos negócios. Não tem nenhuma grande fortuna, né, nas últimas décadas vindo de grandes mentes da comunicação. Então, todas vindo da engenharia, afetando o campo da comunicação, né? A era dos criativos, o Washington Oliveto, esses caras, acabaram no sentido de que o que é a publicidade hoje. Hoje, se você não entrar numa publicidade, não tiver domínio
de diálogo, não vou dizer domínio das ferramentas, não, de diálogo com o pessoal, de números, isso não existe. Né? Tua criatividade vai para o ralo. Né? Por isso eu achei importante, né, as perguntas que encaminharam para o Hugo, né, no sentido de que, assim, cara, em última instância, e números? Que ele se esquivou, né, saiu pela tangente e tal. Assim, e números, porque em última instância vai ser isso. Quer dizer, o cara que está botando dinheiro ali, cara, e hoje você tem condições de precisar, o tal de 50% do dinheiro que você põe na publicidade, que você joga no lixo, que você não sabe qual é, hoje, né, os especialistas do número dizem, eu te digo qual é o 50% que você está jogando no lixo. Né? Eles têm muito mais condições. Isso é, por um lado, assustador, é uma espécie de cultura dos números, uma espécie de cultura da engenharia, mas isso é que está conduzindo as nossas existências. Se a gente não entender isso, isso não é só na publicidade, não. Se a gente não entender isso, a gente está com menos ferramentas para reagir, resistir e atuar de modo mais potente no mundo. Corroborando um pouco do que você está falando, a gente teve aqui algum tempo atrás uma palestra do Márcio Borges, que é diretor da W Macan, aqui no Rio de Janeiro, e entre as várias coisas que convergem para essa sua fala agora, ele nos contou que o escritório da W Macan aqui no Rio, que não é nem o escritório mais potente deles, tem 3 engenheiros de programação contratados da própria agência. Não é nem mais um terceirizado, como eventualmente foi no passado. Já está fazendo parte, e quando eles vão fazer uma reunião de planejamento de campanha e dar o rumo para uma campanha, os engenheiros de programação participam com voz e diálogo junto com o pessoal da criação, com o pessoal da mídia, como se fosse mais um braço. Aquela ideia daquele tripé na publicidade, atendimento, planejamento, mídia e criação, isso tem que um pouco ser revisto também, na medida que novas áreas são convocadas para a realização do processo publicitário. E o meu medo em relação a isso, não vou deixar de manifestar, é que eu tenho visto um pouco o mercado ir muito à frente e a academia está não conseguindo acompanhar na mesma velocidade. Isso me preocupa demais, porque se esse gap for aumentando muito, talvez ele gere um problema severo mais para frente. Enfim, gente, muito obrigado, os heróis da resistência, desde 8 horas da manhã até agora. Antes de encerrar, mais 30 segundos da paciência de vocês, porque eu espero poder ver todos de novo no Propesc, que é o nosso próximo evento na publicidade em nível nacional. Claro, um evento muito mais poderoso do que esse, que a gente encontra várias dessas mesmas caras maravilhosas que a gente viu aqui hoje, espera ver de novo. O Propesc esse ano vai ser em maio, dia 23, aquele pré-evento que trata da graduação em publicidade, e dia 24 e dia 25, então, os trabalhos efetivos do evento de maio. E as submissões de trabalhos para o Propesc já estão abertas, vão até dia 29 de abril. Enfim, eu quero agradecer demais a todos vocês que estiveram aqui ao longo do dia. Quero agradecer mais uma vez demais ao professor Vinícius pela gentileza de estar aqui conosco, e a querida Cláudia, que é uma grande parceira, amiga já de muito tempo, e está aqui mais uma vez conosco, tá bom? Muito obrigado a todos.